Bom, vou cumprimentar aqui, já nos aguardando para fazer o diálogo, o diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, Leandro Lanfredi. Leandro Lanfredi, bom dia. Bom dia, um prazer poder estar participando aqui do seu programa. Prazer sempre nosso, Leandro, te receber aqui no Faixa Livre. Eu quero agradecer a tua presença para a gente tratar de um tema, viu, Leandro, que surgiu com força ao longo desses últimos dias, um estudo que foi produzido por Francesca Albanese, relatora especial da ONU, Organização das Nações Unidas, sobre a situação dos direitos humanos nos territórios palestinos ocupados desde 1967. Uma das principais vozes da denúncia dos crimes do Estado sionista de Israel classificou a Petrobras, a nossa estatal de petróleo, como parte de uma vasta rede que contribui para que Israel promova o genocídio do povo palestino. Abre aspas, isto não é um negócio como sempre. Mostra como as corporações alimentaram e legitimaram a destruição da Palestina. O genocídio, ao que parece, é lucrativo. Isso não pode continuar. A responsabilização deve ser o resultado. Fecha aspas, publicou Albanese numa rede social. O relatório dela analisou um banco de dados com até 1.000 entidades corporativas, Leandro. Ao menos 48 são citadas, bem como o papel que elas exercem na colaboração com as forças militares israelenses. Além da Petrobras, também aparecem nessa lista o Google, a Microsoft, a Amazon, bem como as montadoras Hyundai e Volvo. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, aqui no nosso país, mostram que o projeto, aliás, o petróleo, representou 30% das exportações brasileiras a Israel no ano passado, o que faz do Brasil um dos maiores exportadores do produto ao Estado sionista. Alguns veículos até da mídia alternativa chegaram a publicar esse estudo, Leandro, mas tiraram do ar as matérias depois de algum tempo, pois não haveria confirmação de que a Petrobras seria responsável pela venda desse petróleo brasileiro para Israel, mas sim outras empresas que exploram no nosso território. Leandro, você tem falado bastante a respeito disso ao longo dos últimos dias. Eu gostaria que você esclarecesse para a gente. É a Petrobras que, de fato, exporta esse petróleo para alimentar a máquina de guerra do Estado sionista? Então, a Petrobras, ela, até outubro de 2023, exportava um navio por mês para Israel, até outubro de 23. Desde então, não só a Petrobras, diversas empresas têm adotado uma coisa que aparece nesse relatório da ONU. Os navios vão até o Egito, desligam o seu GPS e seguem até Israel, só que não aparece que foram para Israel. E nesse relatório, eles utilizam uma fonte que consegue demonstrar entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024, 26 navios que fizeram isso. Entre eles, dois navios que operaram em unidades da Petrobras. Isso é importante dizer. Vários navios, não se sabe de quem que é o produto, não é um navio que opera normalmente com a Petrobras, são exportações que aconteceram em campos que a Petrobras participa, mas também participam a Shell, a Total, a Galp. Não tem ainda, por esse relatório, como comprovar a participação, mas são de campos, sim, que a Petrobras participa. Mas tem dois navios que aparecem nesse relatório que operam em terminais da Petrobras. Então, a gente tem o caso do Copper Spirit, que operou no terminal de São Sebastião, e chegou em Askelon, um porto em Israel, ao lado da refinaria de Ashdod, são duas refinarias que chegou lá em 5 de abril de 2023, antes dos novos eventos, mas já nos territórios ocupados, né? Essa refinaria, ela é responsável por refinar o combustível de aviação, que a aeronáutica de Israel utiliza. Então, chegou lá um petróleo que saiu de um terminal operado pela Petrobras Transporte, São Sebastião, em 5 de abril de 2023. A gente também tem um outro caso, ainda mais explícito, que é o navio Garrincha. O navio Garrincha, ele é operado pela Petrobras Transporte. E ele saiu do terminal aquaviário da Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, no dia 28 de fevereiro de 2023. Ele carregou produto Petrobras
num terminal operado pela Petrobras Transporte e um navio operado pela Petrobras Transporte. Não temos evidências ainda da Petrobras estar fazendo essa exportação desde outubro de 2023, mas temos evidências claríssimas, como nesses dois casos que eu citei, de navios que operaram em terminais da própria Petrobras. O que tem acontecido, não só a Petrobras, isso é importante dizer, todas as empresas têm feito operações ship-to-ship, né, aquela transferência dos barcos um para o outro, ancorados ou só fundeados em algum lugar, tem acontecido na Turquia, no Egito, na Itália, em Malta, em Chipre, diversos países não têm exportado diretamente para Israel, mas para tentar não se aparecer vinculado a essas movimentações. Por exemplo, o próprio relatório da ONU, ele aponta como em 2023, antes de outubro, tem dois navios que são claramente Shell. Ele aponta lá, que saiu do Brasil, Shell. Tem dois que ele aponta claramente Petrobras. Mas desde então, não tem quem é o carregador, e esses dados só foram até janeiro de 24 nesse estudo. E até lá, até esse momento, o Brasil era 9% do petróleo refinado em Israel. Então, vamos lá, vamos deixar isso claro. Até outubro de 2023, então, pelo menos 2 navios da Petrobras levavam petróleo até o Egito, que você comentou, não é isso? Até o Egito, e dali o petróleo ia para Israel, é isso? Teve desses dois navios, um foi direto para Israel, que é o navio Copper Spirit, que foi para o porto de Askelon, e tem um que fez uma operação ship-to-ship fundeado num porto no Egito. E que aparece no relatório da ONU. Esse navio é o Garrincha, que é de propriedade da própria Petrobras Transporte. Entendo. Ship-to-ship, só para deixar claro mais uma vez aqui para os nossos espectadores, é o barco que leva, o navio que leva o petróleo até um determinado porto, depois a transferência desse petróleo para um outro navio e dali ele segue, é isso, né? Um navio fica do lado do outro e transfere de um maior para um menor, ou vice-versa. Quem já pode ter visto, talvez quem já foi para Ilha Grande, algumas vezes vê navios ancorados um do lado do outro, ali no porto ali da Petrobras. É esse tipo de operação que tem sido feito. Para despistar, por questões militares, talvez do Estado de Israel, mas todas as companhias têm aumentado a utilização desse tipo de operação no Mediterrâneo. E aí dificulta você conseguir mapear que foi determinado o navio da Petrobras, ou da Shell, ou da Total, que levou o produto para Israel. Visto que vão para a Turquia, para a Itália. E eu queria chamar a atenção de uma informação. Até 2023, por dados da Lei de Acesso à Informação, o Brasil não exportava para a Itália e exportou só 50 milhões de reais em 5 anos para a Turquia. E desde então, a Petrobras tem exportado para a Itália e para a Turquia, numa quantidade grande, parecida com o que exportava para Israel. Isso comprova que está fazendo esse tipo de operação para exportar para Israel? Não. Mas é parte das suspeitas que são geradas e temos evidências sólidas antes de outubro agora de 2023, nessa nova ofensiva genocida do Estado de Israel, de fornecimento de petróleo e combustíveis brasileiros para o Estado de Israel, contribuindo para a ocupação, né? O relatório da ONU aponta que uma refinaria se especializa em produzir combustível de aviação e a outra produzir combustíveis que alimentam as colônias ocupadas na Cisjordânia. Então, de uma maneira ou outra, o combustível, tal como as máquinas que aparecem no relatório da ONU, são mercadorias de uso duplo. Elas podem ter um uso civil, uma ferramenta, uma máquina de grande porte pode servir para demolir casas de palestinos para avançar a ocupação, como pode ser utilizado em alguma outra utilidade civil. A mesma coisa serve para os combustíveis, né? Então, pode ser um uso civil, como pode muito bem também ser um uso militar, ou um uso civil em áreas ocupadas ilegalmente pelo Estado de Israel. Então, essa a importância também. Agora, esses dados eles estão disponíveis, ou pelo menos, como você trouxe a matéria da ONU, o relatório da ONU só traz dados até janeiro de 2024. Dali para frente, esses dados, eles obviamente não
estão nesse relatório, mas eles estão disponíveis para acesso? Como é que a Petrobras lida com essas informações a respeito do transporte de petróleo para o Oriente Médio? A Petrobras só tem nos fornecido dados através da Lei de Acesso à Informação. Não temos conseguido informação de outra maneira direta como sindicato sobre isso. Existem sites que têm informações dos GPS dos navios. Não é de fácil utilização, porque você tem que rastrear o histórico de um navio que saiu do Brasil e várias vezes, isso eu falo por experiência de trabalho, a gente está trabalhando e chega um navio e ele está dito que é exportação. Você não sabe para onde está sendo exportado. Ou você sabe que ele está indo para o Mediterrâneo, mas você não sabe para onde do Mediterrâneo ele está indo. Então, existe deliberadamente uma retenção da informação, seja por fins comerciais, para não aparecer que são marcas, que são empresas que estão participando desse genocídio, mas assim é evidente e comprovado a participação antes de outubro de 23, ou seja, que contribuía explicitamente para as ações do Estado de Israel antes disso. Depois, temos um esforço maior por parte das companhias de aumentar esse tipo de operação de transferência de navios em alto mar, que dificultam o rastreamento, porque você tem que depois passar a rastrear um segundo navio que recebeu daquele para onde ele foi. Então, nós estamos investigando vários casos para procurar ter dados mais sólidos, mas a Petrobras não nega que esteja fazendo operação ship-to-ship e que possa ter destino para Israel, algo que ela vende para Egito, Itália, Turquia. Ela não nega isso, mas também não afirma que esteja fazendo isso. O Leandro, como é que você avalia o impacto desse relatório, enfim, dessas informações que surgem sobre a imagem, não só, obviamente, imagem internacional do Brasil, mas também da própria Petrobras, especialmente esses fóruns multilaterais entre países do sul global que historicamente apoiam a causa palestina? Como é que você avalia os impactos disso que a gente vê desse relatório da ONU publicado recentemente? Infelizmente, acho que vários países vamos assim, do chamado sul global, esse multilateralismo que não termina de ser um desafio ao imperialismo, a Rússia tem uma participação ainda maior no fornecimento de petróleo a Israel do que o Brasil. Então, o relatório da ONU também aponta vários navios da Rússia, mais inclusive do que do Brasil. Aponta também de Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita. Então, vários países membros dos BRICS ou associados agora aos BRICS também participam, também auxiliam no fornecimento de combustível ao Estado de Israel, que promove esse morticínio, né? Eu acho que esse relatório ele aponta como, apesar do discurso do governo Lula de genocídio, não tem sido feito nenhuma ação concreta para romper as relações diplomáticas, militares e comerciais com o Estado de Israel, com o Brasil. Qualquer pesquisa rápida na internet vai encontrar todo mês 2 ou 3 navios no Brasil com destino para Israel. A maioria deles de soja, não só de petróleo. Petróleo acontecem essas triangulações complexas de conseguir comprovar a relação ainda, né? Estamos pesquisando isso. Isso mostra como, na verdade, a Petrobras ela é mais uma empresa capitalista, gerida pelo Estado brasileiro, mas que está pensando no status quo mundial, está pensando no lucro de seus acionistas e faz tal como uma Shell, tal como uma BP, que são as principais fornecedoras para Israel, através de campos no Azerbaijão e no Cazaquistão, mas faz os mesmos negócios, e esses mesmos negócios servem para o enriquecimento dos acionistas privados da Petrobras. 46% das ações hoje estão em Nova York. Então, eu acho que acabam ilustrando como, apesar de vários discursos, tanto da Petrobras como do governo brasileiro, sua prática é muito similar à de outros estados, inclusive outros do sul global que têm um discurso mais pró-Palestina,
mas que estão envolvidos, né, nesse mesmo negócio sujo, como o próprio relatório aponta. Foi pouco explorado no Brasil esse outro aspecto do relatório, mas ele mostra muitos navios oriundos da Rússia também. Uhum, sem dúvida alguma. Leandro, sendo ou não um navio da Petrobras, enfim, o fato é que o petróleo brasileiro alimenta o Estado acionista, isso está muito claro, seja enviado pela nossa estatal ou por outras empresas que exploram aqui no nosso território. Dá para dizer que, a partir disso, o governo brasileiro está, de alguma forma, envolvido com esse processo quando abriu mão da sua soberania sobre o petróleo retirado do nosso território, privatizando, entregando a Petrobras de maneira fatiada? Eu concordo com essa afirmação. Eu acho que o Estado brasileiro permite que sejam feitas exportações, sejam elas da Shell, da Total, da Galp ou da Petrobras, para Israel. A ANP permite que ocorra essa exportação. A Agência Nacional do Petróleo permite. E eu acho que também ilustra, mesmo não sendo Petrobras ou sendo Petrobras, um nexo entre privatização e subordinação ao imperialismo, subordinação a fortalecer um Estado que, por essência, funciona como um enclave para o imperialismo influenciar no Oriente Médio. Os 5 campos que o relatório aponta que fornecem petróleo para Israel, todos eles são operados pela Petrobras, mas todos eles contam com uma elevada participação imperialista. Então, nós temos o campo de Berbigão, onde a Petrobras é só 42,5%. Sapinhoá, 45% Petrobras. Tupi, Iracema Norte, Iracema Sul, todos esses com 65% Petrobras, é um pouco mais elevado. Mas em todos os campos nós temos pelo menos 35% até 57,5% de participação imperialista. E em todos esses 5 campos, a Shell tem 25% ao menos. Aí varia qual outra empresa imperialista junto da Shell participa. Em alguns casos a Total, em alguns casos a Galp portuguesa. Então temos um nexo muito forte também de privatização e essa subordinação. O governo Lula permite, através da Agência Nacional de Petróleo, que aconteça isso. São campos operados pela Petrobras, e se é Petrobras ou não que chega lá, ainda não conseguimos afirmar. Antes de outubro, temos provas inequívocas, de ao menos 2 casos, só no período citado, de que foi fornecido petróleo através de instalações Petrobras, inclusive com um navio Petrobras, como é o caso, infelizmente, do navio Garrincha, que eu citei. É lamentável isso, viu, Leandro? São informações importantes que você traz aqui para a gente, mas que mostram a gravidade desse tipo de situação. Leandro, essa denúncia que surge da ONU em relação à possibilidade da Petrobras estar enviando petróleo para Israel, isso pode abrir caminho para uma campanha internacional contra a empresa, uma campanha de boicote em relação à Petrobras? Que tipo de mobilização pode surgir a partir dessa acusação contra a Petrobras? Possivelmente, né, o movimento internacional de boicote às empresas que negociam com o Estado de Israel possa apontar, junto com a Shell, com a Total, com a Galp, a Petrobras como uma empresa sócia desse morticínio. Nós não queremos que a Petrobras seja uma empresa que seja alvo desse embargo, por isso nós estamos fortalecendo nossa campanha para que nenhuma gota de petróleo, combustível brasileiro, seja entregue ao Estado colonialista e racista de Israel. Vamos tentar, como classe trabalhadora, impedir que isso ocorra, para impedir que um combustível brasileiro, propriedade do povo brasileiro em tese, tenha como finalidade manter uma ocupação, contribuir num genocídio com essa vergonha que estamos assistindo diariamente, que está acontecendo em Gaza. Você toca no ponto principal, viu, Leandro? O que está em curso é a utilização de recursos que são do povo brasileiro, que é o nosso petróleo, para alimentar esse processo de genocídio que a gente observa lá no Oriente Médio, de limpeza étnica promovido pelo Estado de Israel em Gaza. Diante dessa acusação
grave e ainda que requer, obviamente, confirmação a partir dos dados que devem surgir aí ao longo dos próximos dias. Muitas investigações têm sido feitas, inclusive por veículos da esquerda, enfim, da mídia alternativa. O que o governo brasileiro precisa fazer, Leandro, concretamente, para se desvincular de qualquer responsabilidade desse processo que está em curso lá na Palestina e para reafirmar o seu compromisso com o direito internacional e com a causa do povo palestino? Como é que você vê ações que deveriam ser tomadas pelo Estado brasileiro no sentido de se desvincular definitivamente desse processo? Olha, está ao alcance do Estado brasileiro não só a ruptura de relações, como o cancelamento de vários contratos de compra de equipamento militar, que depois é utilizado contra os trabalhadores, os negros nas favelas, nas periferias do país. E o fornecimento poderia facilmente proibir que o petróleo brasileiro, os combustíveis brasileiros, tivessem como destino Israel. Porém, infelizmente, não temos visto nenhuma ação desse tipo. E, inclusive, países que já declararam algum embargo, como a Colômbia ou a Turquia, facilmente a gente vê na internet vários navios saindo da Colômbia e da Turquia, inclusive para Israel. Então, estaria ao alcance do governo tomar algumas medidas, mas eu acho que, em primeiro lugar, e o mais importante, é o papel que a classe trabalhadora, que nós, petroleiros, portuários e cada trabalhador podemos ter para impedir essa participação num genocídio. Não podemos só ficar parados esperando as ações dos governos que não têm acontecido, ou mesmo quando declaram algo, as ações não acompanham essa mesma declaração. Acho que cabe a nós, trabalhadores, nos inspirar em ações que vários trabalhadores no mundo têm feito. Nós vimos algumas semanas atrás um bloqueio a um navio em Valparaíso, no Chile, vimos ação antes disso de portuários na França, já tivemos casos na Itália, em outros lugares, greves, procurando impedir esse tipo de relação comercial que contribui com o genocídio. Contribui demais, contribui muito com esse processo. E é importante você ter dito isso porque o nosso espectador aqui, o Fernando Pessoa, ele faz um questionamento justamente nesse sentido. Ele diz aqui o seguinte: o que pode ser feito para impedir isso? Como ajudar nessa campanha? Mobilização popular, né, Leandro? Eu acho que, acima de tudo, a defesa desse tipo de atitude, de que o Estado brasileiro deixe de se envolver com esse processo, se dá a partir da própria população pressionando, indo às ruas, não? Com certeza. Acho que divulgar essas notícias, ir para as ruas, e temos que lutar contra toda a privatização do petróleo brasileiro, porque também facilita fechar essa torneira se fosse tudo Petrobras, né? Eu mostrei os casos desses 5 campos que o relatório da ONU aponta como sendo os que fornecem para Israel, todos os campos do pré-sal, esses 5 campos, e que vem sofrendo privatização. Algumas semanas atrás, a gente teve uma nova rodada de leilões de petróleo promovida pela ANP durante o governo Lula, que contribuem no avanço da privatização. Então, acho que cabe a gente lutar contra a privatização que acontece do petróleo brasileiro, seja das unidades da Petrobras que foram privatizadas no governo Bolsonaro e não retornaram ainda no governo Lula, várias delas, nenhuma delas retornou até o momento, bem como novos avanços privatistas que facilitam essas relações comerciais do Shell, por exemplo, com o Estado de Israel. Mas é importante pontuar, não podemos livrar o governo brasileiro e a Petrobras de responsabilidade. Temos, no mínimo, 2 casos de navios claramente apontados no relatório da ONU e que operaram em unidades Petrobras com produto Petrobras. Então, a Petrobras, sim, participou do fornecimento de combustível a esse Estado colonialista. Participou e, vai saber lá, ainda participa, mas a gente obviamente não tem dados para afirmar isso. Para encerrar aqui o nosso papo, uma mensagem aqui da Marenilde Silva no chat: decepcionada, somos feitos de marionetes pelo capitalismo. Mensagem aqui da Marenilde para a gente. Leandro, vamos continuar de olho, acompanhando tudo isso, as informações vão surgindo, enfim. Obviamente, investigações acontecem, a busca de informações, até pela lei de acesso a informações, a gente vai tentar trazer novidades aqui para o programa e a gente continua contando com o Sindipetro
aqui no Faixa Livre para repercutir tudo isso que surge e, acima de tudo, combater e condenar essa participação do Brasil no processo de genocídio lá no Estado palestino a partir do nosso petróleo que é enviado para Israel, infelizmente. Enquanto o governo brasileiro não romper por completo as relações comerciais e diplomáticas com Israel, as nuvens vão continuar pairando. Então, a gente precisa, acima de tudo, trazer essas informações e repercutir isso e denunciar o que está em curso. Obrigado pela tua presença, viu, Leandro? Seguimos juntos aqui, acompanhando todo esse processo. Obrigado. Precisamos continuar divulgando essas informações. Obrigado pela oportunidade. Faremos isso, certamente. Obrigado. Um grande abraço para você. Um bom dia, viu, Leandro?